Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido e escrito por Rodolfo Andrello, revisado por JJ Liber e narrado por Lea Farr. Reduction ad Hitlerum. Por que os comunistas erram em comparar Bolsonaro a Mussolini? Na fatídica reunião ministerial de 22 de abril, o presidente Jair Bolsonaro defendeu armar toda a população como uma reação a atitudes de governadores e prefeitos nos esforços de controle da pandemia. O que esses filhos de uma égua querem, Alberto, é a nossa liberdade. Olha como é fácil impor uma ditadura no Brasil, como é fácil. O povo está dentro de casa. Por isso que eu quero, ministro da Justiça e ministro da Defesa, que o povo se arme, que é a garantia que não vai ter um filho da p aparecer para impor uma ditadura aqui. Que é fácil impor uma ditadura. Facílimo. E ele acrescentou: por que eu estou armando o povo? Que eu não quero uma ditadura. E não dá para segurar mais. Não dá para segurar mais. Pois bem, à medida que uma discussão política fica mais acirrada, existe uma chance cada vez maior de que um dos participantes da conversa vá associar as ideias do seu interlocutor com o bigodismo. Você sabe, aquela palavra com N que é melhor a gente não falar para não dar problema pro canal. Essa é basicamente a famosa Lei de Godwin, que ilustra uma falácia bastante manjada nos debates políticos. Na recente polêmica em relação à fala do Bolsonaro sobre o armamento civil, o resultado não foi muito diferente, já que os desarmamentistas associaram essa política com declarações de Mussolini, o mais famoso apoiador de Hitler. Porém, a comparação só faz sentido na mente de sujeitos desonestos ou que estão pouco se lixando para a semântica e para contextos históricos. Como de costume, segue uma breve explicação. Antes de mais nada, convém salientar que o retratado discurso de Mussolini aconteceu no período entre guerras, em que cada potência estrangeira representava uma ameaça iminente. Lembremos que a relativa segurança que experimentamos no século XXI é um fenômeno bastante recente, visto que a realidade de muitos países ocidentais era tal que convivia com invasões e ataques dos seus vizinhos a todo tempo, e praticamente sem o menor motivo. A paz, bem entre aspas, é uma anomalia na história humana. Além disso, o próprio Mussolini tinha pretensões expansionistas, chegando a sonhar com uma retomada da antiga glória do Império Romano. Podemos pontuar também que quando Mussolini fala em armar o povo, ele está em essência falando em armamento do Estado. Sim, para Mussolini, essa questão das armas só faz sentido pensando na máxima coletivista do fascismo, de que tudo deve estar dentro do Estado e não deve haver qualquer coisa fora ou contra o Estado. Portanto, para Mussolini, um italiano armado nos anos 30 era a representação do Estado forte e beligerante que ele tanto queria. Mas a questão do armamento civil é muito mais antiga e com uma filiação filosófica totalmente diferente. Séculos antes de Hitler, enquanto pauta liberal, o direito às armas se manifestou de forma muito célebre na segunda emenda dos Estados Unidos da América, esculpida de forma providencial para garantir aos cidadãos os meios de autodefesa, inclusive contra o próprio Estado, coisa que estava muito distante das visões coletivistas do Mussolini. As raízes dessa visão liberal sobre as armas constituírem uma garantia do cidadão contra o despotismo podem ser rastreadas pelo menos até a famosa Declaração de Direitos de 1689 na Inglaterra, na qual o parlamento impunha limites ao poder da coroa e já previa naquela época o direito dos cidadãos ao porte de armas adequadas à sua defesa. Então vejamos, 3 séculos antes de Mussolini, os ingleses já estabeleciam que o acesso às armas constituía um indispensável recurso contra o totalitarismo. Para agora, vir um desocupado barbudinho ou então uma clássica menina de cabelo roxo afirmar que armar a população é aderir às pautas fascistas do século XX. Ora, por mais que ninguém veja em Bolsonaro um erudito, é claro que suas inclinações nas questões do armamento são muito mais próximas dos fundadores dos Estados Unidos do que dos regimes fascistas do século passado. Mas nem a afirmação de querer armar a população para resistir aos demandos estatais foi o suficiente para que jornalistas e a mídia em geral reconhecessem esse fato óbvio. Sim, Bolsonaro tem muitos defeitos, mas seus acertos devem ser tão enfatizados quanto seus erros. Porém, a depender dos grandes veículos de comunicação, cada pequeno erro será equiparado a um genocídio. E mesmo acertos de sua política, como a questão do armamento, ainda serão deturpadas para servir à narrativa do marxismo cultural. Por mais que existam divergências no pensamento libertário sobre as interações de libertários com políticos menos socialistas, é um fato que narrativas tão absurdamente hipotéticas como as que tentam associar armamento civil e o fascismo devem ser enfrentadas com todos os meios à disposição. Não nos enganemos, existe uma guerra de desinformação sendo travada neste exato momento. Obrigado pela audiência. Se gostou do vídeo, clique em curtir e compartilhe o vídeo em suas mídias sociais. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!